Bom dia. Estou aqui novamente. Ontem pela tarde eu falei sobre o levantamento batimétrico do estado do Rio Grande do Sul e agora vamos falar um pouco então sobre o aerolevantamento com LIDAR, né, LiDAR para o estado. Fazendo a mesma contextualização de ontem, né, 4 projetos nasceram casados em meados de junho, julho do ano passado, na pós-inundação, e foi feita uma divisão institucional, onde o levantamento batimétrico e topográfico ficaria no Departamento de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento, que é a instituição que está dentro também da Secretaria do Meio Ambiente. A modelagem hidrodinâmica e as estações de rápida resposta, como se diz, elas ficam a cargo da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. E esses 4 produtos, né, eles têm de forma casada, eles se complementam, né, para que, na verdade, o produto final, que é a modelagem hidrodinâmica, tenha qualidade, tenha assertividade, para que nós tenhamos um sistema de alerta muito acurado, né? Mas para isso, a modelagem hidrodinâmica em si não funciona tão bem se nós não tivermos dados batimétricos, topográficos e estações de qualidade, né? Então, todos esses projetos se conectam muito bem e esses 4 projetos integram, né, o Plano Rio Grande, que é um plano bastante amplo, onde o estado do Rio Grande do Sul também foi pós-inundação, né? Vocês podem consultar no site, enfim, tem uma série de ações, tanto emergenciais quanto ações de reconstrução e ações do futuro, né? Essas ações, no caso, esses 4 projetos aqui, seriam projetos mais relacionados a projetos do futuro, né? Que tem um pouco mais, precisam de um tempo de resposta um pouco maior. Bom, o escopo é a realização de serviços de topografia, geoprocessamento e aquisição de produtos de aerolevantamento com LiDAR para todo o território do estado do Rio Grande do Sul. Depois eu vou falar dessa questão do projeto do governo federal e esse do estado. O orçamento inicial, o orçamento hoje, não é inicial, o orçamento estimado é de 83 milhões de reais aproximadamente. O projeto está em análise hoje dentro das controladorias do Estado e ele tem o lançamento previsto ainda para esse mês, né? Talvez tenha ainda essa questão de alinhamento com o governo federal, depois eu falo um pouco sobre isso. E a contratação da empresa seria em julho de 25. Uma das questões, eu vou voltar aqui, a gente pode ver que o produto 1, que é o Guaíba, Vacacaimirim, ali está por bacia hidrográfica, né? Guaíba, Vacacaimirim, Sinos, Jacuí, Pardo, enfim, essas áreas, a área ali de 84 mil quilômetros quadrados, que é a região hidrográfica do Guaíba, em vermelho aqui, ela teria um prazo de entrega de 115 dias, e as demais regiões, totalizando, né, todo o estado, a previsão de entrega seria de um ano, 365 dias. Então, aqui já vem uma característica que, assim, a ideia do levantamento é ser rápida, né, ser de um ano, mas quais são os produtos? Né? Então, como eu já falei, o aerolevantamento por LiDAR e a produção de modelo digital de terreno e de superfície. Não teria, diferente do governo federal ali, que o Fernando apresentou anteriormente,
não teria a produção cartográfica, né, de uma base. Então, seria algo, consultando as empresas, elas conseguiriam executar mais rapidamente, né? Os aviões podem voar pela noite, enfim, esse tipo de questão pode acontecer. A nuvem de pontos escolhida foi com densidade mínima de 4 pontos por metro quadrado, após classificação e filtragem dos dados brutos efetivamente levantados. E a acurácia seria de 1 para 2 mil nas áreas urbanas e de 1 para 5 mil em áreas com vegetação densas, áreas rurais ou áreas de alta declividade, certo? Temos alguns problemas. A fiscalização, né? Quem fiscaliza um levantamento deste porte? A SEMA hoje não dispõe de equipe técnica, tem limitações operacionais de pessoal para uma fiscalização desse porte. Nós também não temos infraestrutura e instrumentos necessários para acompanhamento técnico, né? O que que seria isso para quem acha um pouco vago? É muito aquilo que a professora Andréia Scheck falou na sua apresentação anterior, da construção, da verificação da qualidade dos produtos e da produção das PECs, né, entre outros produtos ali, que apontam a qualidade gerada desse aerolevantamento. Então, uma saída, não a única, né, nós temos que ter uma entidade externa para fiscalizar. A princípio, é muito difícil a gente conseguir realizar essa fiscalização sozinho. E a diretoria do Serviço Geográfico, que foi nossa parceira, que auxiliou bastante na elaboração do termo de referência, seria a instituição com maior potencial, né? Por dois motivos: além da expertise que eles já têm, já possuem, também eles já teriam vários dados, o levantamento já estaria com alguma. Já tem um levantamento relativamente pronto, vamos dizer assim, né? Se nós contratamos uma empresa nesse momento para fiscalizar a empresa que vai executar o serviço, seria muito mais caro, né? Porque a empresa que vai fazer a validação dos produtos teria que praticamente assim começar tudo do zero, vamos dizer, né? Então, mas esses são entraves ainda que nós não temos a resposta, né, de quem vai fiscalizar esse produto. E também tem toda uma questão burocrática de repasse de recursos, que ainda são questões que a gente precisa resolver. Alguns de vocês podem estar pensando, bom, eu assisti a primeira apresentação do Fernando também, agora eu esqueci o sobrenome. E agora eu estou assistindo outro Fernando apresentando praticamente um projeto muito semelhante. Esses projetos nasceram em instituições diferentes, né? Tem o projeto do governo federal de um levantamento na área aqui, essa área em vermelho aqui não sei se vocês veem a seta do mouse, mas a área, região hidrográfica do Guaíba, que é a área com a principal infraestrutura do estado, e as áreas litorâneas, né? Mais ou menos são essas áreas que estariam inclusas no mapeamento federal. E o mapeamento a nível estadual é para todo o estado. Existem algumas diferenças técnicas, né? Que o nosso foco é mais para fins hidrológicos, né? Não existe essa ideia de construção de bases cartográficas, como eu falei, e sim a geração dos produtos de forma mais expedita para que a gente tenha os sistemas de alertas com melhorias. E, enfim, isso divide um pouco a opinião de agora precisa ser tomada uma decisão no Estado se o Estado vai realizar, vai aproveitar o trabalho do governo federal, né,
né, em todas essas áreas litorâneas e aqui a região hidrográfica do Guaíba, e só faria o levantamento nessa região do Uruguai e nas regiões faltantes, o que economizaria alguns milhões para o Estado, ou se faz tudo para ter esses produtos mais rápido, né? Até porque a, o medo de uma nova inundação e não ter esses produtos ainda é algo bastante grande. Enfim, essa é uma pergunta que eu não vou saber responder, né? Isso até fica a nível mais da alta cúpula assim, do governo para tomar essa decisão. E estão sendo realizadas algumas análises jurídicas com relação a isso também. Certo? Eu fico por aqui. Aqui vai alguns agradecimentos aos colegas que participaram, especialmente ao Felipe Diniz, da CEGEL, e aos colegas do Geociências, que ajudaram, o Felipe e o Mário Roosevelt, os professores que ajudaram na elaboração do TR. Eu até não estou tão próximo desse projeto, eu fico mais na batimetria e auxilio em alguns pontos, mas eu fico à disposição e para o que vocês puderem, para perguntas, enfim, e para a gente poder dialogar para achar soluções no futuro, tá? Muito obrigado.